Juro 11. OFIC FIINFRA da Sparta. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, continuar o acompanhamento do Fundo Renda Fixa, que investe seus recursos em debêntures incentivadas e tem como meta de retorno 2% ao ano acima do IMAB. O FIINFRA Juro 11 tem uma cota patrimonial hoje a R$ 101,69, um patrimônio total de 2 bilhões e 100 milhões, 90 mil cotistas, e na data que eu gravo com vocês ele cota na B3 fechado a R$ 99,40, fazendo um P sobre VP de 0,99%, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,04%. A cotação do Juro 11 chegou em dezembro de 2024 aos R$ 86,10 e desde então buscou uma pequena recuperação, mas ainda não atingindo aqueles valores de 2024, quando ele chegou aos R$ 107,85. Hoje repousando na casa dos R$ 99,40. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 12 de setembro de 2025, segue R$ 1 por cota, fazendo um dividend yield mensal de 1,02%, anual de 11,33%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Juro 11, teria hoje R$ 1.192,40, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o Juro 11 não consegue superar a linha do CDI, superando apenas em pequena medida a linha do IPCA e também o IFIX, retornando no período 19,24%, enquanto o CDI retornou 25,10%, o IPCA 9,3%, e o IFIX 9,89%, então ponto relativamente positivo para a rentabilidade aqui do Juro 11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que na estratégia de alocação, ela zerou posições em Eletrobras, Neoenergia e BINC11 e realizou ajustes na carteira para otimizar a relação risco-retorno. Com isso, o spread da carteira diminuiu para 0,9% ao ano e a duration se manteve em 4,9 anos e o caixa aumentou para 4%. Em relação à rentabilidade, no mês de agosto foi marcada por uma queda de 0,12% no spread das debêntures. Com isso, o Juro 11 registrou o maior resultado mensal de marcação a mercado de crédito em 2025, alcançando 0,7%. E em relação ao hedge, a gestão comenta aqui que desde o início do ano está com menos hedge na carteira, dado o nível elevado das taxas dos títulos públicos indexados ao IPCA, atualmente em IPCA mais 8,2%. Como exemplo, caso as taxas de juros retornem para IPCA 6% em um período de 12 meses, o fundo, que está com a duration de risco de mercado de 3 anos, pode ter um retorno adicional de 6,6%, que somado ao carrego resultaria em um retorno de IPCA mais 15%. Já em relação à redução temporária do hedge, a gestão comenta que, como mencionado lá em 2024, segue com a estratégia de redução temporária do hedge por meio do aumento da duration de risco de mercado de 2 para 3 anos. Ela reitera que esta posição é temporária, com a intenção de ser revertida quando as taxas de juros reais dos títulos públicos apresentarem uma normalização. Já em relação à distribuição, segue R$ 1 por cota e a gestão ressalta aqui que ela tem hoje uma reserva de R$ 1,69 acumulada para distribuição futura, então segue aquela situação de que todo o valor acima da cota patrimonial segue elegível para distribuição. E ela reitera aqui que continua com a perspectiva de distribuição de pelo menos R$ 1 por cota até o final do ano de 2025. Nos últimos 12 meses, o dividend yield de Sparta FIINFRA foi de 11,6%. Para referência, nesse período, o IMAB rendeu 8,9% e o CDI rendendo 12,9%. Na distribuição de R$ 1 por cota, segue produzindo um yield anual de 11,6%, uma diferença positiva do IMAB de 0,75%. Isso porque o IMAB rendeu 1,18% e o Juro 11 rendendo 1,94%. E desde o início das operações lá em dezembro de 2021, o Juro 11 rendendo com uma diferença positiva para o IMAB de 18,43%. Neste mês, o fundo teve um rendimento de 1,9% impactado positivamente pelo componente de crédito. Nos últimos 12 meses, o IMAB rendeu 8,9%, retorno explicado majoritariamente pelo carrego, que trouxe 7,6%, e pelo IPCA, que somou 5,2%. E, nos últimos 12 meses, o Juro 11 teve uma performance de 11,6%, superando o IPCA de 6,1% no período. O IMAB contribuiu com 8,7% e a segunda maior contribuição veio da marcação de créditos, 2,4%.
O carrego de crédito teve impacto positivo de 1%, em linha com o spread de crédito médio no período. A alocação dinâmica, que representa o resultado decorrente de descasamento entre a exposição líquida ao risco de mercado da carteira e o IMAB, teve impacto de 0%. Conforme verificamos aqui no mês, o IMAB correspondendo a 1,2%, o crédito 0,7% e chegando a um resultado total de 1,9%. Nos últimos 12 meses, a maior contribuição veio do carrego, 7,6%, e o IPCA, 5,2%, a marcação negativa de 3,7%, enquanto o IMAB retornou 8,9%. Já o juro 11 em 12 meses teve uma maior contribuição do IMAB, 8,9%, um carrego de crédito de 1%, a marcação de crédito 2,4%, finalizando os últimos 12 meses em 11,6%. A maior exposição da carteira segue aqui a unidade de transmissão de energia GNA1, com 3,4% do patrimônio líquido do fundo, 1% de spread e uma duration de 7 anos, o crédito classificado como A. O fundo segue bem diversificado, com hoje um total de 135 debêntures na sua carteira, um caixa aqui de 4,2% e 1% aqui também em letras financeiras no Banco Bradesco. A maior exposição por setor segue aqui rodovias, saneamento e geração de energia, 11%, 15% e 23%. 95% aqui em debêntures, 4% em caixa e aproximadamente 35% do crédito classificado como AAA. Por fim, lembrando que o fundo teve início das atividades em 2021, tem uma taxa de administração de 1% ao ano e não a taxa de performance. Deixo aqui também o meu agradecimento a você, inscrito do Demetrius FIS, e também a você que continua fortalecendo o nosso trabalho através da sua inscrição, do seu like, da sua contribuição, assistindo na íntegra os nossos vídeos, tornando o nosso conteúdo relevante, como já reconhecido aqui pela Sparta Gestora, a quem também eu deixo o meu agradecimento pelo reconhecimento do nosso trabalho. Perfeito, pessoal? De juro 11 é basicamente isso, lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos, você que permanece conosco, muito obrigado por isso também, e você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.